E aí, pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas envolvendo a lei dos senos. O objetivo é utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos. Na atividade que foi proposta, nós trabalhamos com somente a lei dos senos. A número 1. Encontre o valor de x nos triângulos abaixo. Como eu falei para vocês, geralmente, na grande maioria, você vai trabalhar com dois ângulos e um lado. Ele fornece no triângulo dois ângulos e um lado. E essa lei você pode trabalhar com qualquer triângulo, inclusive o triângulo retângulo, onde nós trabalhamos as razões trigonométricas. Então aqui vocês farão o seguinte, ó, sempre assim, ó, esse carinha com esse e esse aqui com esse. Ó. Então vai ficar 7 raiz de 2 sobre o seno de 60, que é igual a x para seno de 45. Então eu tenho 7 raiz de 2, o seno de 60 lá na nossa tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Eu peço que vocês memorizem essa tabelinha. Aqui eu tenho x para seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aí olha só, pessoal, lembra que eu falei para vocês, ó? Esse 2, ó, tá na mesma linha aqui, ó. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Agora eu multiplico esse com esse e esse com esse. Eu vou dar moral aqui para o x primeiro. Raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x. 7 raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou deixar esse 7 aqui, ó, eu pego 7 vezes 1, o coeficiente aqui da raiz de 2 é 1, então vai ficar 7 aqui, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. Raiz quadrada do 4 é o 2. Então eu tenho raiz de 3x, 7 vezes 2 que dá 14. Então aqui vai ficar x igual a 14 sobre a raiz de 3. Essa raiz de 3 a gente tem que racionalizar ela. Repete ela aqui na frente. Raiz de 3 e raiz de 3. Então x igual 14 vezes raiz de 3 dá 14 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então aquele lado que se opõe a 45 graus é 14 raiz de 3 unidades de comprimento. Vamos para a letra B. Ó, sempre assim, ó, esse cara com esse e esse aqui com esse. Então eu tenho que x está para seno de 60, que é igual a 6 raiz de 2, sempre o lado pelo seno do ângulo, para seno de 45. Então eu tenho que x está para seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e aqui é 6 raiz de 2 para seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então x está para... Agora, pessoal, olha só aqui a situação. Esse 2 aqui com esse 2 está na mesma linha, você pode fazer isso. Agora, essa raiz de 2 sobre essa raiz de 2, você também pode fazer isso aqui, ó. Lembrando que quando você faz isso, ó, quando você cancela, aqui fica 1, aqui fica 1. Dá a impressão que sumiu, né? Mas na verdade você simplificou, né? A raiz de 2 sobre raiz de 2 por raiz de 2, que dá 1. Ok? Raiz de 2 pela raiz de 2 dá 1. Então fica 1 aqui e aqui fica 1 também. É aquela situação. Quando você tem um número, você entende que é como se tivesse 1 embaixo. É sempre assim. A mesma coisa vale para essa situação que a gente está fazendo. Então aqui eu vou repetir aqui de novo. Ó, x está para a raiz de 3, que é igual, aqui como eu fiz essa simplificação, 6 vezes 1 dá 6. E aqui, pessoal, fica quem? Fica 1. Ó. Então multiplicando o cruzado, x vezes 1 que dá x, 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3 unidades de comprimento. Letra C, x para seno de 60 e 6 para seno de 45. Então vai ficar x para seno de 60 e 6 para seno de 45 graus. Então x vai ficar para seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 6 para seno de 60 é raiz de 2 sobre 2. Esse 2 com esse 2 está na mesma linha, eu já falei, pode cortar. E aqui a gente faz, ó, esse com esse, esse com esse. X vezes raiz de 2 dá raiz de 2x, que é igual a raiz de 3 vezes 6 dá 6 raiz de 3. 6 eu multiplico pelo coeficiente do 1 aqui do lado. Então, x igual 6 raiz de 3 sobre a raiz de 2 que cai dividindo aqui, ó. Aqui na frente, então vai ficar x igual a 6 raiz de 3 sobre 2, então aqui, ó, vezes raiz de 2, racionalizando aqui, ó, x igual 6, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de
6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada do 4, 2. Então, x igual 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 6 unidades de comprimento. Então, esse é o valor do x, pessoal. Letra D. Olha aqui, ó, x para seno de 30 e o 8 para o seno de 45. Então, eu vou fazer aqui, ó, x para seno de 30 e 8 para seno de 45. X para seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a 8 para seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui com esse 2 pode eliminar. Está na mesma linha aí. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, esse com esse com esse, que eu cortei, né? Continuando bem aqui, ó. Então, x vezes raiz de 2 dá raiz de 2, x que é igual a 8 vezes 1, que dá 8. Então, x igual a 8 sobre a raiz de 2. A raiz de 2 a gente tem que racionalizar ela. Então, aqui vai ficar raiz de 2 e aqui raiz de 2. X igual a 8 vezes raiz de 2 dá 8, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada do 4, 2. Então, x igual a 8 dividido por 2, que dá 4 raiz de 2 unidades de comprimento. Vamos para o número 2. Num triângulo escaleno, o triângulo de 3 lados de medidas diferentes, o lado maior mede 10 centímetros e o ângulo oposto a ele mede 135 graus. Um lado de medida x se opõe ao ângulo de 30 graus. Obtenha a medida do lado x. Então, pessoal, olha só. Nós temos um triângulo escaleno. Bom, pessoal, tentei aqui, né? Fiz aqui com 3 lados de medidas diferentes aqui, ó. E ele fala assim, ó, que o lado maior mede 10. Então, pelo meu desenho, aqui é o lado maior. Se ele é o lado maior, ele se opõe ao ângulo de maior abertura. É sempre assim, ó. Mede 135. Então, eu já vou colocar ele aqui, ó, 135 graus. Um lado de medida x se opõe ao ângulo de 30. Obtém a medida do lado x. Vamos supor que x seja aqui, ó. Não tem problema. Nessa situação, eu fiz um desenho aqui para ajudar o entendimento do enunciado. Então, eu estou chamando esse lado de x. E ele se opõe ao ângulo de 30 graus. Então, aqui é 30 graus. O outro ângulo, o outro lado não importa, já que eu deduzi x aqui se opondo a 30 graus. Então, a gente tem dois ângulos e um lado, e queremos calcular x, esse lado desconhecido. Quando eu tenho dois ângulos e um lado, é a lei dos senos. Então, aqui vai ficar assim, ó, sempre assim, ó, esse com esse e esse aqui com esse. Então, x está para seno de 30, assim como 10 está para o seno de 135 graus. Esse seno de 135 graus, ele é um ângulo obtuso, ele é um ângulo que está entre 90 e 180. Quando acontece isso, eu falei para vocês na aula anterior, vocês farão assim, ó, não precisa ficar decorando fórmula nenhuma. Basicamente esse aqui, ó, seno do ângulo x, no caso aqui x é o 135, é 180 menos x. Ó. Então, como é 135, seno de 135 é 180 menos 135 graus aqui, ó. Então, seno de 135 é a mesma coisa que 180 menos 135. Aqui eu não coloquei a palavrinha seno, eu vou colocar agora. 180 menos 135 dá 45. É melhor, pessoal, vocês já montarem o seguinte aqui, ó. Já monta aqui diretão assim, ó. X está para seno de 30, pois sempre o ângulo obtuso, ele que está entre 90 e 180, ele é igual ao seno do seu suplemento, que completa 180 graus. Então, 135 para 180, falta 45. Então, aqui vai ficar 10 está para seno de 45. É só lembrar, olhou aqui, 135, falta quanto para 180? Falta 45. Lá na redução ao primeiro quadrante, tema que a gente estudará na circunferência trigonométrica, vocês entenderão isso melhor. Eu vou mostrar para vocês por fórmula e vou mostrar também esse jeito rápido de fazer, tá ok? Sem formulinha. Então, aqui fica x está para seno de 30, que é 1 sobre 2, e aqui 10 para seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui você pode eliminar, multiplica cruzado. Então, aqui vai ficar assim, ó. X vezes raiz de 2, a raiz de 2x, tá? Esse x aqui de fora da raiz. 10 vezes 1, que dá 10. Então, x igual a 10. O raiz de 2 multiplicando x cai aqui dividindo. Eu tenho que racionalizar. Racionalizando isso daí, vai ficar aqui, ó, raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Ó.
10 vezes raiz de 2 fica 10 raiz de 2. Só juntei. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada do 4, que dá 2. Um número, olha só, na raiz vezes ela mesma, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2 fora da raiz. É sempre assim, tá? Então, x igual 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 2 centímetros. Número 3. Em um triângulo ABC, os ângulos AB medem respectivamente 60 e 45, o lado BC 5 raiz de 6 centímetros. Calcule a medida do lado AC. Então, é outra questão que você, não importa o triângulo, você faz um desenho aqui apenas para te auxiliar, não fique aí apegado com o formato do triângulo. Então, pessoal, ele fala assim, os ângulos AB, eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui C. Ele fala que medem respectivamente 60 e 45, então A aqui é 60 graus e o B 45 graus. O lado BC 5 raiz de 6, então de B até C, ó, do vértice B ao vértice C, lembrando que esses vértices sempre são representados por letras maiúsculas. Então aqui é 5 raiz de 6 centímetros. Ele pede, calcule a medida do lado AC, que vai de A até C. Eu vou chamar aqui de X. Então, mais uma vez, dois ângulos em um lado, eu vou aplicar a lei dos senos. Esse com esse e esse carinha com esse aqui. Ó. Então, aqui vai ficar X está para seno de 45 e 5 raiz de 6 para o seno de 60 graus. Sempre assim cruzado, hein? Lembrem disso. Então, x está para seno de 45 raiz de 2 sobre 2. 5 raiz de 6, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Agora, pessoal, aquela mesma historinha que eu já falei. Esse 2 com esse 2 você pode eliminar. E mais uma coisa aqui, ó, se você quiser, ó, raiz de 6 pela raiz de 3 aqui, você pode dividir, ó, da raiz de 2. E aqui, ó, você deixa 1. Se quiser fazer isso. Eu não vou fazer para não complicar. Vamos lá. Mas quem quiser pode fazer que dá certo. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, esse aqui com esse aqui com esse. Então, vai ficar raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, que é igual... eu tenho 5 raiz de 6 vezes a raiz de 2. Esse 5 aqui multiplica pelo coeficiente aqui, ó, carinha de fora aqui da raiz aqui, ó. 5 vezes 1 dá 5, deixa ele aqui. E raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12. Aí eu tenho x igual a 5 raiz de 12 sobre a raiz de 3 cai aqui dividindo. Dá para dividir, né? A raiz de 12 aqui por 3, tá? Você pode fazer essa conta. É a mesma coisa que fazer uma conta nesse estilo aqui, ó. Como aqui é um produto, eu posso cortar aqui, ó. O resultado é 2, ó. Então, eu posso dividir um dos fatores aqui, ó. Multiplicando aqui, não tem problema. 2 vezes 3, 6, dividido por 3, 2. Olha aí, tá vendo? Então, esquece isso aqui. Para não confundir aqui, né? Claro. Então, eu tenho aqui, ó, 5. Raiz de 12 dividido pela raiz de 3 dá raiz quadrada do 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 5 vezes 2, 10. Daí. Valeu, pessoal. Continue estudando. Próxima aula eu venho com a lei dos cossenos. Valeu, até a próxima.